Olá, boa tarde. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, vai ser o último a julgar o fim do foro privilegiado a deputados e senadores. Dos 11 ministros, 7 votaram a favor da restrição ao foro quando os crimes forem praticados no exercício do mandato e relacionados ao cargo. 3 querem manter no Supremo os processos de crimes cometidos por parlamentares durante o mandato, mesmo que não tenham relação com o cargo. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova projeto que cria campanha contra misoginia. Presidente do Tribunal de Contas do Estado fala aos deputados da CPI das organizações sociais. Deputado Feliciano Filho, do PRP, permanece como presidente da comissão que investiga maus tratos contra animais. Alunos de uma escola de Bom Jesus dos Perdões visitam a Assembleia e ganham aula de cidadania. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Os deputados da CPI, que investiga supostas irregularidades de contratos de organizações sociais de saúde com prefeituras e com órgãos do governo do estado, voltam a se reunir hoje. A reunião está marcada no plenário Tiradentes, de onde fala agora ao vivo a repórter Silvia Garcia. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todo mundo. Daqui a pouquinho acontece uma oitiva aqui na CPI das OS. Dessa vez, quem veio falar é a coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo. Eliane de Carvalho será ouvida pelos deputados presentes aqui na CPI a partir das 2h da tarde, aqui neste plenário, no plenário Tiradentes. E para não correr o risco de não haver quórum, essa CPI tem uma segunda chamada a partir das 2h30 da tarde. Bom, ontem os deputados aqui desta CPI ouviram o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Renato Martins Costa. Eu estive presente, acompanhei tudo de perto e você vê agora na reportagem. Em 3h30 de explanação, o presidente do TCE falou sobre quarteirização e a taxa administrativa de 5% que várias OS usam para obter lucro. Nós encontramos problemas como desvios no plano de trabalho, ou seja, se estabelece que determinados atendimentos serão feitos num certo volume, com tantos médicos, com tantos enfermeiros, com tantos equipamentos de laboratório e exame, e quando se vai lá, não é bem isso que está sendo feito. Há sempre um atendimento a menor, de forma a não propiciar à sociedade aquele serviço conforme ele foi contratado. Dr. Renato ainda trouxe uma equipe de técnicas que apontou outras áreas com problemas. Contratação de parentes e ações trabalhistas, por exemplo. Além disso, o subrelator da capital, deputado Carlos Neder, apontou outras denúncias levantadas. Uma delas dá conta que dirigentes de organizações de saúde chegam a ganhar mais que o governador do estado de São Paulo. Um fato que nós temos observado e que é estranho e não deveria acontecer é o uso de cargos públicos que deveriam estar sendo utilizados para fiscalizar as organizações sociais e que vêm sendo preenchidos progressivamente por pessoas que são vinculadas às próprias organizações sociais. Ora, se o parlamento tem a responsabilidade de fazer a fiscalização, também o poder público tem. O Poder Executivo não pode se eximir dessa responsabilidade. O subrelator ainda propôs uma parceria com o TCE em um projeto de emenda à Constituição Estadual. Nós precisamos saber como o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal vêm fiscalizando as organizações sociais que atuam no município. Muitas delas são, inclusive, as mesmas que atuam em âmbito estadual, só que orientadas por uma legislação própria que temos no município e segundo regras que não são exatamente iguais àquelas do Estado. Hoje o estado de São Paulo tem 46 organizações sociais de saúde registradas no Tribunal de Contas do Estado. Nos últimos 5 anos, foram transferidas para as contas dessas entidades mais de 28 bilhões de reais. Esse percentual que as OS cobram e que o Tribunal de Contas já proibiu, mas nós temos que regulamentar através de lei, porque assim eles não ganham isso na justiça futuramente. É algo que para onde vai essa taxa de administração, já que a OS não tem fins lucrativos. Quanto se paga de auditoria para auditar a si próprio? Isso não tem função e os valores de auditoria são enormes.
custo com pareceres de advogados que nós já levantamos, e aí vai. Agora, com todos esses elementos, todos nós da CPI estamos mais aptos a questionar todos aqueles que vão vir aqui convidados, requisitados, convocados, espero que não seja coercitivamente. O deputado estadual Feliciano Filho, do PRP, foi reeleito presidente da CPI, que investiga maus tratos contra animais. Na semana que vem, a CPI deve ouvir o ex-secretário estadual de Transportes, Laurence Casagrande, sobre a exportação de animais pelo Porto de Santos. Com quórum suficiente, a deputada Célia Leão, do PSDB, deu início à votação para presidente e vice-presidente da comissão. A indicação do nome do deputado Feliciano Filho, do PRP, foi do parlamentar Pedro Cacá, do POD, e a aprovação foi unânime. Em seguida, os membros da comissão decidiram que no cargo de vice-presidente permanece o deputado estadual do PSB, Gil Lancaster. A nova eleição foi feita por conta de eu, na vice-presidência, ter mudado para o PSB e o nosso presidente ter mudado também de partido. Por isso o regimento impõe que fizéssemos mais uma eleição para presidente e vice-presidente. Para mim é de suma importância, faltam apenas 12 dias para encerrar esta que foi a CPI, que nunca deixou de ter quórum. Muito importante, e para o fechamento, esse último convite que vamos fazer vai ser muito importante para a conclusão desse trabalho tão importante e que a sociedade espera essa conclusão dos maus tratos contra os animais. A reunião para a escolha do presidente e vice-presidente foi encerrada e logo depois uma outra foi aberta. O objetivo foi aprovar a convocação do ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Laurence Casagrande, para falar sobre a exportação de animais vivos. Será a última reunião que trata da questão do embarque de bois vivos, que é uma tristeza pelo Porto de São Sebastião. Então esse tema está fervendo porque houve a questão do ministro Fachin, ele derrubou ele aprovou aquela liminar onde solicitavam que a lei de Santos não fosse válida, que foi sancionada pelo prefeito de Santos, onde proíbe o transporte desses animais dentro do município. É um absurdo, o dinheiro não pode falar mais alto do que a vida, do que o sofrimento de seres. Os parlamentares aguardam a resposta de um requerimento enviado ao governo do estado com informações para direcionar os questionamentos da oitiva, que vai acontecer na próxima terça-feira, às 14h. O Corpo de Bombeiros considera muito improvável a possibilidade de se encontrar pessoas com vida nos escombros do prédio que desabou na madrugada de terça-feira no centro de São Paulo. Os bombeiros trabalham com a possibilidade de 4 desaparecidos. Um homem que caiu momentos antes do prédio desabar, uma mulher e os filhos gêmeos. O prédio era ocupado por 372 pessoas de 146 famílias. Segundo a prefeitura, 320 pessoas foram cadastradas como desabrigadas. Só a cidade de São Paulo tem hoje cerca de 380 mil famílias sem lugar para morar. Mais de 60 horas depois do incêndio e do desabamento, os bombeiros começaram o trabalho de retirada do entulho e procura por vítimas com máquinas pesadas. São utilizados um trator e 2 escavadeiras. 80 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no local. Vamos saber agora da previsão do tempo para esta quinta-feira. Pode chover fraco no fim da tarde em toda a região metropolitana de São Paulo. A máxima chega aos 28 graus. Tempo quente e seco em Presidente Prudente e região, máxima de 31 graus. Tarde de céu aberto, muito sol em Araçatuba e região, temperatura em elevação, a máxima chega aos 32 graus. Céu sem nuvens e muito sol em São José do Rio Preto e cidades vizinhas, os termômetros marcam 31 graus de temperatura máxima. Quinta-feira de sol forte em toda a região de Ribeirão Preto, não há previsão de chuva, a máxima chega aos 30 graus. Projeto que cria campanha para acabar com a misoginia, um distúrbio que provoca ódio contra as mulheres, passa na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Voltamos já. O Brasil tem 13% de toda a água potável do mundo, mas 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões de pessoas no país não têm esgoto tratado em suas casas. E o reflexo disso é preocupante.
Por ano, cerca de 400 mil pessoas têm algum tipo de problema de saúde provocado por falta de água tratada. 28 mil pessoas morrem por ano no Brasil de doenças provocadas por água contaminada. As maiores vítimas da falta de saneamento básico são crianças de 0 a 5 anos. Os números são da Organização Mundial da Saúde. Os deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovaram um projeto que cria a campanha de orientação contra a misoginia nas redes sociais. A misoginia é um distúrbio de comportamento que provoca ódio, desprezo ou preconceito contra as mulheres. É uma das principais causas de agressões físicas, psicológicas e de morte de mulheres. A reportagem é do Jeremias Gomes. A deputada Marta Costa, do PSD, é autora do projeto de lei 917 de 2017, aprovado pelos parlamentares. A ideia é sensibilizar por meio de campanhas os estudantes do estado de São Paulo sobre a importância da conscientização, orientação e medidas para diminuir a ocorrência e as consequências da misoginia, ou seja, o ódio ou a aversão à mulher. Hoje a rede social é o meio de comunicação mais fácil que a gente tem, né? Então a rede social a gente precisa ter muito cuidado. Então o nosso cuidado é para que hajam estudos, que haja ensinamentos para que isso não aconteça. Então a gente quer que façam palestras e ensinem as pessoas a usarem as redes sociais de uma maneira muito ordeira, para não ficar agredindo as pessoas. Então, principalmente a mulher. Ao todo, 10 projetos de lei foram aprovados e seguem para as comissões de mérito. A deputada Célia Leão, do PSDB, presidente da comissão, destacou também a aprovação do projeto 196 de 2018, que torna obrigatória a identificação e instalação de iluminação nas passarelas e faixas de pedestres nas rodovias do estado de São Paulo. Muita da violência também, não só contra a mulher, mas assaltos, latrocínios acabam acontecendo nesses locais que são mais distantes e na maioria das vezes tem escuridão à noite porque não são iluminados. Então, tanto a deputada Clélia como a deputada Maria Lúcia Amari apresentaram projetos importantes, interessantes e foram aprovados na CCJ. Do mais, na próxima semana estaremos novamente fazendo a nossa reunião. 26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Mas não há o que se comemorar. As mulheres ganham menos e sofrem mais com o desemprego e com a violência doméstica. Projeto de lei e análise aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Luiz Turco, do PT, obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. Um relatório publicado no começo de 2017 pelo Fórum Econômico Mundial mostrou que o ano não foi nada bom quando analisar os índices de desigualdade de remuneração entre homens e mulheres no país. De acordo com o documento, se tudo continuar como está, a equidade de salários entre os gêneros só acontecerá em 170 anos. Isso mesmo, daqui 170 anos. Eu acredito que pela cultura do mundo inteiro, nós sempre estamos um pouco atrás. Parece que nós somos sempre um ser que fica sempre à sombra de um homem. Paula tem apenas 36 anos de idade, mas uma carreira sólida em administração de empresas. Eu estou no PayPal há 8 anos, há 1 ano como diretora-geral da operação, mas há 8 aqui construindo essa empresa. Antes do PayPal eu trabalhei na Fnac, uma empresa varejista francesa, na área de e-commerce. Antes de e-commerce passei por tecnologia, área comercial, sempre construindo minha carreira em empresas que tivessem a ver com o que eu acredito como um mundo melhor. Com a carreira de sucesso na área comercial, Paula conquistou espaço e representatividade em grandes empresas, mas também viu muita desigualdade. Eu li um dado recentemente que, apesar de não ser no Brasil, é bastante alarmante. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem mais CEOs chamados John do que todas as mulheres somadas. Então, ainda a nossa representatividade, tanto no mercado de trabalho quanto na política, é muito baixa. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu acho injusto. Acho que é uma desigualdade que não deveria mais existir nos tempos atuais, mas é um fato. Existem muitas situações que sim, né, que muitas empresas já têm essa consciência e dão o salário equivalente para os dois, mas infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que a grande maioria das mulheres ainda é inferiorizada no mercado de trabalho. E isso é bem complicado, né, porque
o gênero da pessoa não define nenhum tipo de capacidade. No Brasil, mulheres com a mesma faixa de idade, ocupando a mesma função e o mesmo nível de grau de escolaridade chegam a ganhar 30% menos do que os homens. Essa situação se agrava se elas, por exemplo, forem negras. Chegam a ganhar um salário 65% menor do que dos homens. O deputado Luiz Turco, do PT, protocolou um projeto de lei que obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. A desigualdade salarial ainda é grande e uma realidade em todo o país. Mas São Paulo já deu os primeiros passos para mudar este cenário. Já que sem a lei a gente não consegue, então quem sabe com uma lei a gente consiga aí ter a valorização da mulher do jeito que ela tem que ser. Tenho muito para melhorar. Isso só vai melhorar quando a gente tiver uma parceria, primeiro, de todas as mulheres acreditarem que são capazes de brigarem pela igualdade. O governo precisa olhar para isso e as empresas precisam mudar. A gente precisa, hoje, na prática, colocar as mulheres em igualdade. Mais previsão do tempo para esta quinta-feira. Na região de Marília, dia de céu azul e muito calor. A temperatura máxima chega aos 28 graus. Bauru e cidades próximas, quinta-feira também vai ser de sol, sem previsão de chuva. A máxima é de 29 graus. Quinta-feira de tempo aberto e sol forte em São Carlos e cidades vizinhas. Os termômetros chegam aos 30 graus. Campinas e cidades próximas, dia ensolarado, sem previsão de chuva. A máxima é de 29 graus. Alunos de uma escola de Bom Jesus dos Perdões visitam a Assembleia e ganham uma aula de cidadania. Você vai ver depois do intervalo. Até já. O relatório da Organização Mundial de Saúde apontou que de cada 10 pessoas em todo o mundo, 9 respiram ar com níveis preocupantes de poluente. E pior, hein? Por ano, a poluição do ar é responsável pela morte de 7 milhões de pessoas. O ar poluído provoca doenças cardíacas, derrame, câncer de pulmão e pneumonia. Nova Delhi, na Índia, Cairo, no Egito e Pequim, na China, são as cidades mais poluídas do mundo. Em 2016, a poluição provocou a morte de 52 mil brasileiros. A cidade de Santa Gertrudes, a 170 quilômetros de São Paulo, maior polo cerâmico da América Latina, é considerada a mais poluída do Brasil. Alunos de uma escola de Bom Jesus dos Perdões, interior de São Paulo, visitaram a Assembleia Legislativa. Eles vieram conhecer de perto a rotina de trabalho dos deputados. Essa é a primeira vez que uma escola da cidade de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo, faz uma visita à Assembleia. No hall monumental, os alunos aproveitaram para tirar fotos e conversar com o deputado Gileno Gomes. A cidade de Bom Jesus dos Perdões fica aproximadamente a uns 75, 80 quilômetros de São Paulo e eles vieram até aqui, tiveram a oportunidade, e a primeira escola de Bom Jesus dos Perdões, Manuel Ferraz, que está vindo conhecer o Parlamento Estadual. E isso a gente fica feliz, porque eles estão conhecendo e vai saber um pouco do que acontece e a realidade do Parlamento Estadual. Os 50 alunos do ensino médio da Escola Estadual Manuel Ferraz conheceram o plenário Juscelino Kubitschek e acompanharam o trabalho dos deputados durante o pequeno expediente. Algo que eles estão estudando, que estão vendo lá na teoria, e poder vir aqui, ver isso na prática, ter contato com os deputados, ter contato, com como é que acontecem as leis, no momento, inclusive, premente de eleições, alunos de segundo e terceiro ano de ensino médio, alunos já eleitores, inclusive, e despertando deles essa consciência cidadã. Os estudantes também tiveram a oportunidade de conhecer o plenário José Bonifácio, onde são realizadas as reuniões de comissões específicas. Há 20 anos estudando o poder executivo, legislativo e judiciário na escola, na disciplina de História, e é uma grande oportunidade para aprimorar ainda mais nossos estudos. Porque daí a gente pode ver como é que funciona as leis, também como é que funciona a legislação do Estado de São Paulo. É de suma importância o jovem estar participando de eventos assim, estar participando de reuniões, de assembleias, porque o jovem, ele querendo ou não, ele é o futuro da nação. Então, ele sabendo o que está acontecendo, o futuro pode ser muito melhor. A deputada Célia Leão, do PSDB, recebeu os alunos e falou da importância da política no dia a dia dos jovens e da população.
Você tira aquele estigma de que política é coisa ruim, que política é coisa errada. Pelo contrário, a política é o melhor e único caminho para transformar a sociedade e trazer qualidade de vida através das políticas públicas. Então, quando o jovem vem aqui, conhece o plenário principal, conhece os plenarinhos, conhece como se fazem as leis, conhece o que é o deputado, o gabinete de deputado, o que o deputado faz, quer dizer, tem uma relação próxima com a vida política e político-partidária de vários partidos que compõem a Assembleia, ele perde esse estigma, e mais, não só ele aprende, quando ele volta para a casa dele, ele fala com os familiares e ele fala com os colegas e amigos da escola também. Ou seja, uma propagação positiva daquilo que é positivo, que é a política. A política não é uma coisa ruim. Assembleia Legislativa, mais uma vez, abriu espaço para a arte. Uma exposição de telas e fotos da artista Ana Júlia Del Bianco Affarelli pode ser vista de graça até amanhã no Espaço Heróis de 32. As pinturas em óleo sobre tela foram inspiradas nas viagens da artista ou fotografias pesquisadas que retratam paisagens e pessoas. Eu tenho uma galeria, vou pintando e vou deixando, não vendo, não ficam lá, são como meus filhos. Cada ano eu pinto 3, 4 telas, 5 telas e vou participando das exposições. A professora da artista, Olivia Carnevale, explicou que a chamada arte acadêmica, da qual sua aluna Júlia faz parte, envolve uma série de técnicas que auxiliam tanto o artista quanto quem aprecia as obras. Quem vier aqui vai encontrar uma arte pura, uma arte que é um estudo profundo, a necessidade, além da sensibilidade, a capacidade. No quadro, um olhar privilegiado de um proeiro, a artista plástica faz uma homenagem à Amazônia. Na obra, ela quis mostrar a visão de quem está na proa, no comando do barco, olhando para o rio Amazonas. Eu me encanto com paisagens, então quando eu vejo alguma muito bonita, eu já passo para a tela. A entrada para a exposição, que reúne 18 quadros no espaço Heróis de 32 na Assembleia Legislativa de São Paulo, é gratuita e conta com o apoio do deputado Coronel Telhada, do PP. Desde que eu estava na Polícia Militar, comandando batalhões, comandando a rota, eu tinha um contato muito forte com a Academia Brasileira de Artes, onde nós sempre apoiamos os artistas, que eu acho que é primordial esse apoio à cultura. Então, é um trabalho que nós fazemos no nosso gabinete, que é uma maneira de valorizar sim e expor belos trabalhos, onde as pessoas possam mostrar a sua arte e mostrar que muitos brasileiros têm esse belo dom e deve ser explorado. Previsão do tempo para hoje em outras cidades do litoral e também do interior de São Paulo. Na região de Sorocaba, são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 28 graus. No Vale do Ribeira, uma quinta-feira de sol, na maior parte do dia, chove rápido no fim do período. Em registro, a máxima chega aos 27 graus. Nas cidades da Baixada Santista, o sol aparece entre nuvens. Pode chover em pontos isolados no começo da noite. Em Santos, a máxima é de 29 graus. No Vale do Paraíba, dia de sol com poucas nuvens, não chove. Em São José dos Campos, os termômetros também chegam aos 29 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Espero vocês, hein? Até lá.